Bom, aula passada, né, a gente não teve porque foi feriado, então hoje a gente está iniciando a unidade 3, mas lembrando que essa matéria é blended, se por acaso tiver alguém que ainda não fez as atividades do portal, tem que fazer, porque vai encerrar agora, segunda-feira. Então, se não fizer tudo da unidade 1 e 2 do portal, depois vai perder esse ponto, viu, gente? E é matéria blended, então, quem ainda não fez, faça, dá uma revisada lá se não esqueceu de postar nada, de finalizar nada, porque conta ponto, né? E por ser blended, nosso tempo é mais curtinho, né? E vocês têm que ir fazendo e tirando dúvida com a tutora de vocês também. E a gente está atrasado, porque teve feriado, se não me engano, 2 terças-feiras, né? E aí, então, eu vou tentar acelerar aqui hoje para ver se eu já consigo começar a aula 8, né? Porque hoje é a aula 7. Aí eu passei aquela atividade para vocês, todo mundo conseguiu postar a atividade, que até hoje, sobre essa matéria aqui, que é sobre pães. Todo mundo postou? Sim, eu já postei. Então, é para hoje. Terminando a aula aqui, hoje eu vou começar a corrigir. Então, vamos lá. Unidade 7, tecnologia de cereais e amiláceos. O que a gente sabe? A gente sabe que o pão, né, é de mais de 10 mil anos antes de Cristo, todos os cereais fizeram parte da alimentação por muitos e muitos anos do homem, antes do homem descobrir que poderia comer matar outro animal para consumir, né? Como a gente já viu em outras disciplinas, foi com a descoberta do fogo, depois com a descoberta de como conservar essas carnes, que o homem realmente começou a fazer um maior consumo de origem animal, que até então era basicamente a alimentação do homem, era cereal, né? Era o que ele encontrava, ou que ele, depois que ele aprendeu a plantar e a cultivar. Então, querendo ou não, é o que a gente mais consome no nosso dia, né? Tanto que faz parte da base da pirâmide. Em todas as nossas refeições vai ter, seja um cereal integral, seja um arroz integral, seja um tubérculo, uma batata, um inhame, mas está muito presente, principalmente na alimentação do brasileiro. Então, vamos lá. Conceitos. Cereais são alimentos de origem vegetal, constituídos de grãos e largamente consumidos pelos povos de todo o mundo. O nome cereal deriva de Ceres, a deusa grega da agricultura e da colheita. Conceitos. São grãos que provêm de gramíneas, cujas sementes dão em espigas. São plantas de raízes fortes e fibrosas, talos rígidos, de onde emergem ramos e folhas estreitas. E são frutos verdadeiros de pericarpo, com casca, e que não se abrem quando maduros, denominados grãos, né? Não sei se vocês já viram assim, um pé de arroz, um pé de trigo, como que é? Ele é a sementinha ali, que se você for consumir integral, não é retirada a casca, e se for comer o que a gente fala que é o que engorda, que muitas pessoas demonizam, né? Que é o arroz branco, o trigo branco, ele simplesmente foi retirado ali a fibra desse grão. E aí se tornou o branco, que é o tão demonizado aí por muitas pessoas, né? E que não deveria ser. Então vamos lá. Histórico. Usados desde os mais remotas eras da civilização humana, facilidade de cultivo, facilidade de conservação, tem um alto valor nutricional e tem o baixo preço, né? Hoje um pacote de 1 quilo de arroz está R$ 2,00 em média. Hoje 1 quilo de macarrão é R$ 3, R$ 4 em média. Hoje 1 quilo de trigo é R$ 2, R$ 3 em média. 1 quilo de trigo, quantos bolos a gente consegue fazer? 1 quilo de trigo, quantos pães a gente consegue fazer, né? Então, assim, para uma família de baixa renda, principalmente, ela acaba consumindo muito mais esse tipo de alimento pelo valor, né? E porque também alimenta. Todo mundo gosta de comer arroz, muita gente gosta de comer macarrão. Quase todo mundo adora um pão, ou um bolo, ou um biscoito. Então, por isso que faz parte realmente da base da nossa pirâmide alimentar, né? Então, quais são os principais cereais, né? Os que a gente mais consome? Trigo, milho, aveia, centeio e arroz. Aí tem o sorgo, a cevada e o triticale. O sorgo, ele é mais utilizado na alimentação dos animais,
mas ela pode ser também utilizada na nossa. A cevada, basicamente, algumas pessoas substituem a cevada, o café por cevada, que são o pessoal da religião adventista, né? Não consome café e consome a cevada. E a cevada também é utilizada para cerveja. Então, a cevada é muito utilizada no Brasil, seja no café ou seja na cerveja. E o triticale, que não é tão conhecido, mas que também ele é utilizado na alimentação do ser humano. Valor nutritivo. Ele é pobre em lipídios, possui pigmentos, como as antocianinas, né, que pode ser o trigo vermelho, ou as antocianinas do milho. Trigo vermelho, gente, não sei se vocês já viram, sempre aparecem imagens de arroz negro, macarrão negro, trigos de outras cores, milhos coloridos, tem milho até negro, milho roxo. Isso são cruzamentos, né, de algumas espécies que vão originando essas cores diversas, com diferença também de vitaminas, de valor nutritivo, e que hoje em dia é mais utilizado pelos chefes de cozinha, para atrair, né, os olhos, para ficar uns pratos diferenciados. Mas tem uma pequena variação de nutrientes, uma pequena variação de vitaminas, de outros complexos, mas nada assim que vale a pena o preço que é, porque é muito mais caro. Não sei se vocês já viram. Os minerais, né, estão no córtex, que são cálcio, ferro, sódio, cloro, potássio, magnésio, manganês e cobre. Então, assim, são pequenas quantidades? São, porque todos a gente utiliza miligrama ou micrograma, né? Mas todos eles estão presentes. Vitaminas também do complexo B e do complexo E. E lembrando que os cereais são ricos, né, em celulose, as fibras. Por isso estão utilizados, por isso hoje estão em voga a substituição do arroz branco, do macarrão branco, do pão branco, pelo feito com farinha integral, ou arroz integral, ou macarrão integral. Lembrando que em caloria é basicamente a mesma caloria. O que vai mudar é a saciedade, por ser um cereal integral, que ele vai ter mais fibra, ele vai demorar mais tempo de ser digerido, e a questão do índice glicêmico, né, da liberação da glicose para a corrente sanguínea, que vai demorar também mais tempo. Então, principalmente para diabéticos, para pessoas com alteração aí da glicemia capilar, é um aliado para nossas dietas, né? Perguntas, gente? Eu estou falando muito rápido ou está dando para entender? Hein, gente? Pra mim tá tranquilo, Carol. Tranquilo? Sim. Então, vamos continuar. Só 10 pessoas, gente. Cadê o pessoal dessa sala? Valor nutritivo, né? Tem o elevado teor de glicídios, né? Carboidratos, glicose, o que a gente quiser utilizar. Tem na aveia 54% de glicídios, no trigo e no arroz 78% de glicídios. Os cereais maduros podem ter até 10% de água, os cereais dessecados de 12% a 18%. Baixo valor proteico, né? Basicamente não tem proteína, tem mais carboidrato, que é de 1 a 4% só de proteína no germe, sendo glutenina, gliadina, conglutina, as proteínas encontradas em maior quantidade nesses cereais. São deficientes em aminoácidos, como a lisina, treonina e triptofano. Tal deficiência pode ser compensada com a combinação de alimentos, né? Por isso que a gente fala tanto que a mistura arroz com feijão é uma mistura completa, né? Por isso que a alimentação do brasileiro, por cair, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Agora Caiu minha internet. sim. Então, eu estava falando o seguinte: o que falta em um, o outro complementa. Por isso que a alimentação arroz com feijão é tão completa. Por quê? O arroz é pobre em lisina, já o feijão é pobre em metionina. E aí, um complementa o outro, né? Porque o arroz tem a metionina e o feijão tem a lisina. Então, por isso que é tão importante a gente sempre manter o arroz com feijão nas nossas
né, prescrições dietéticas nas dietas. E esquecer essa questão de que arroz engorda, de que feijão engorda, de que tem que tirar o arroz e feijão para emagrecer, que se não tirar o arroz e feijão da dieta, não vai emagrecer. Muito pelo contrário, a gente consegue fornecer aí todos os aminoácidos essenciais com essa mistura do arroz com feijão. Nunca se esqueçam disso. Cereais. Estrutura, né? Germe ou germen, que é a maior porcentagem de proteínas e lipídios. Temos aí o endosperma, esse branquinho aqui, que é o amido, e a parte externa, que são as fibras, né? A celulose. Essa é a nossa estrutura de um cereal. Película, o germen e o endosperma. Proteínas. Podem variar de 1 a 3% de proteína. Estão localizadas no endosperma, exceto na aveia. São encontrados 4 tipos de proteína: as albuminas, que são solúveis em água, as globulinas, que são solúveis em solução diluída de sal, as prolaminas, que são solúveis em solução alcoólica, e as gluteninas, que são solúveis em soluções ácidas ou alcalinas diluídas, que são as que mais predominam. Aí nós temos, né, a nossa mistura brasileira. 2 partes de arroz para 1 parte de feijão. Esta é a combinação perfeita que a gente consegue fornecer todos os aminoácidos essenciais para quem estiver consumindo. Então, por exemplo, você vai passar ali 2 colheres de sopa de arroz para 1 colher de sopa de feijão. Ou 4 colheres de sopa de arroz para 2 colheres de sopa de feijão. Assim a gente consegue o complemento aí de todos os aminoácidos essenciais, que o que falta em um, o outro completa. Ok? Então, 2 de arroz para 1 de feijão. Certo? Perguntas? Hein, gente? Perguntas? Nenhuma. Bem claro. Então, vamos. Nós temos vários tipos de arroz no mercado, né? O polido branco, que é o mais utilizado. O parbolizado, que geralmente é mais utilizado em restaurante, que o valor dele é basicamente igual ao do arroz branco, porém, o arroz parbolizado, ele não precisa de colocar óleo, você não precisa de torrar ele, né? Você já coloca ele com o tempero e a água e ele fica soltinho. Por isso que ele é mais utilizado em restaurante, pela questão da economia de óleo, né? O valor final do produto. Temos o arroz instantâneo, que é como se fosse um miojo. Ele vem em pacotinhos já porcionados, que ele é instantâneo, ele fica pronto em 3, 4 minutos. O integral, o selvagem e o arbóreo. O selvagem geralmente é utilizado mais nesses pratos aí de chefes, né? Porque ele tem uma aparência e um sabor diferenciado. O integral, que hoje está tendo uma boa aceitação no mercado. E o preço também já caiu bastante. Antigamente o arroz integral era bem caro. Hoje em dia ele é um pouco mais caro que o arroz branco, mas não é tão mais caro assim. Pelo fato dele render muito, acaba saindo elas por elas. E o arbóreo, né? O arbóreo é aquele menorzinho que é utilizado para fazer o risoto. Então, arroz, né? A utilização do arroz na culinária é o quê? Farinha de arroz, que é o mucilon de arroz, né? Utilizado na alimentação infantil. Nós temos também as bebidas alcoólicas, né? Aguardentes e saquês, que elas são produzidas através da fermentação do arroz. Óleo de arroz. Temos também preparações doces, né? Que a gente pode fazer com arroz, que é um arroz doce, pudim, bolo. A gente pode substituir farinha por arroz. Preparações salgadas, né? O prato básico do nosso arroz de cada dia: risoto, sopa, canja, arroz de forno, bolinho de arroz, infinitas possibilidades. E não contém glúten, né? O celíaco pode consumir arroz à vontade e, principalmente, ele substitui geralmente a farinha de trigo das preparações pela farinha de arroz, por não conter glúten. Então, estrutura versus o valor nutritivo, né? Nós temos a casca, que é a parte externa ali, o envoltório, que corresponde a 14,5% do grão.
com predominância de celulose, minerais, proteínas e vitaminas do complexo B. Já a parte interna ali, o endosperma, né, a parte central, corresponde a 84% do grão, que é rico em quê? Amido e pequenas quantidades de proteínas. Já o germe, o embrião, é só 1,5% do grão, que tem o lipídio, proteínas minerais e é rico em vitaminas E e do complexo B. Então, por este motivo que o arroz integral, além da questão da fibra, ele também vai carregar aí proteínas e vitaminas do complexo B, que estão na casca, né? Então, mais um motivo aí de incentivar o consumo do arroz integral, principalmente para quem não é muito chegado em consumo de verduras, de hortaliças, de folhosos, pela questão da fibra, e também por conter vitaminas, né, e proteínas e minerais. Estrutura do grão de arroz, né? Casca, farelo e grão. Nosso arroz, o mais consumido hoje, que é o arroz agulhinha, o arroz polido, o arroz branco, ele fornece de 70% a 80% das calorias de uma dieta normal, né? Levando em consideração o quê? O arroz e o feijão do almoço e do jantar, pode consumir ali um arroz doce de lanche, pode fazer um bolinho de arroz, pode substituir o arroz aí no lugar da farinha, que acaba correspondendo a 70% a 80%. Então, a cocção do arroz polido é por calor misto, né? Que é, isso vocês viram, calor misto, calor seco, calor úmido em técnica dietética. Vocês já fizeram técnica dietética, gente? Hein, gente? Sim, com o Lucas. Já fizeram, né? Então, o arroz é uma cocção por Isso, calor foi com isso mesmo. por calor misto, né? Que ele é curto e redondo, tende a empapar quando coccionado e é utilizado no preparo de doce, né? Doce de arroz, arroz doce, ou naquela cozinha oriental, o do sushi. Já o grão médio tem o comprimento 3 vezes maior que a sua espessura. Ele é soltinho após o preparo, é utilizado nas preparações salgadas ou no doce, mas suas características tornam mais indicado para a preparação de risoto. Já o arroz de grão longo é o mais comumente utilizado, que é o que a gente chama de agulhinha, na preparação do nosso arroz tradicional, né? Em sua cocção dentro da técnica, quantidade de água adequada, que vai garantir o arroz solto. Porque se a gente colocar muito arroz, ele vai muita água, ele vai empapar. Então, né, a gente tem que ter a medida certinha ali do arroz para a quantidade de água necessária para que ele fique soltinho. E principalmente dar aquela torrada no arroz antes, por isso que é o misto, né? Você vai, tipo, torrar, que seria fritar com pouco óleo, refogar, e depois você vai acrescentar água. Então, vai usar os dois tipos de calor. Já o arroz parbolizado, aquele que geralmente é utilizado em restaurante, ele é um arroz, né? O arroz em casca, ele passa por uma pré-limpeza de casca, palha, grãos danificados. Aí ele vai sofrer maceração, que é encharcamento. Depois ele vai receber um tratamento com calor, gelatinização. Depois ele vai para secagem. Depois ele vai ser retirado da casca, descascamento, polimento e seleção de grãos quebrados, grãos danificados e vai ser empacotado. Aí o que é interessante desse arroz parbolizado? Por ele passar por esse processamento aí de encharcamento e gelatinização, a gente consegue reter maior quantidade de vitaminas e minerais nele. Então, ele é mais nutritivo do que o arroz agulhinha. Aí tá explicando. Não sei se está dando para enxergar, pode ser que esteja pequena a imagem. A imagem número 1, que tem o germe aqui, o branquinho, com a casca e a película, né? É o estado natural. As vitaminas e sais minerais estão localizadas na película e no germe. Com o pré-cozimento no processo da parabolização, estes elementos concentram-se no interior do grão. Aqui, tá vendo o 2 aqui com as setinhas? Tá vendo concentrando aqui no interior do grão? E os nutrientes, eles ficam preservados, né? Até as etapas finais da industrialização. Tá tudo aqui dentro. Então, o parbolizado, ele tem um pouco mais de nutrientes, um pouco mais de dentro da utilização da parbolização. Mas não agrada
né? Tem pessoas que só gostam do arroz agulhinha. Mas para pessoas que não veem diferença, você pode perfeitamente orientar que é melhor comprar o parbolizado porque tem um pouco mais de vitaminas e um pouco mais de minerais. Então, qual a diferença do polido para o parbolizado? O de cima aqui é o arroz, né, branco, que não passa por aquele tratamento térmico e por isso ele tem menos vitaminas, né? Aí, ó, tá simbolizado aqui pelos pontinhos azuis, são as vitaminas, ó. Então, o arroz branco, que geralmente a gente utiliza, que é o polido, tem essas 4 pontinhas aqui de vitamina só, tá vendo? Já o parbolizado, que passou pelo tratamento térmico, olha o tanto que reteve de vitamina. Então, o parbolizado, ele é mais saudável. Então, para a pessoa que não tem essa necessidade de consumir só o branco polido, você pode orientar a consumir o parbolizado, que inclusive ele é até mais barato. Aí aqui está comparando, né, a quantidade de vitaminas de um para o outro. O parbolizado tem muito mais. O instantâneo, alguém já viu, gente, arroz instantâneo? Alguém já comprou? Alguém já comeu? Ou vocês nunca nem ouviram falar de arroz instantâneo? Primeira vez que eu tô ouvindo falar. Pois é, aqui Teixeira eu nem sei se tem. Geralmente capital né, que tem mais. Ele é vendido geralmente numa caixa, que deve ter umas 8 porçõezinhas, que você só coloca na água fervendo, igual miojo, rapidinho ele fica pronto. Só que ele é bem mais caro, né? Então, o arroz, após o beneficiamento, o arroz é cozido e sua umidade é retirada, e para sua reconstituição, basta adicionar água fervente e cozinhar por pouco tempo. Realmente, eu acho que eu nunca vi. Porque arroz é uma coisa que você faz tão rapidinha e você pode guardar, né? 2, 3 dias, não tem necessidade. Você é uma pessoa que realmente não sabe cozinhar nada. Arroz selvagem. Alguém já viu ou já comeu arroz selvagem? Já viu alguma receita? Ninguém nunca nem ouviu falar. Hein, gente? Nunca ouvi falar também. Então, arroz selvagem, ele é uma gramínea aquática de longos grãos escuros. Ele é um arroz fininho preto. É geralmente comercializado misturado com arroz integral. Já viram aqueles 7 grãos, uns que vendem um pacotinho, geralmente tem ali no Casa Grande. Eu já vi também dele no Atacadão. Tem da Urbano, tem algumas marcas. Tem arroz branco, tem arroz integral, tem outros grãos. Aí geralmente ele vem misturado, esse arroz negro, arroz selvagem. Geralmente comercializado misturado com arroz integral, para diminuir seu custo. O valor nutritivo dele é rico em proteínas e vitaminas do complexo B. Não é propriamente um arroz e é utilizado como acompanhamento de carnes e aves. E o sabor característico dele é como se fosse noz, né? Dá a impressão que ele tem uma quantidade de gordura. Ele é um pouco adocicado. Minha internet hoje não está ajudando, viu? Travou aí para vocês? Travou. Vou colocar de novo o slide.
Apareceu o slide, gente? Sim, apareceu. Vamos lá, então. Arroz integral. Remove-se apenas a casca externa, permanece com o farelo, uma fina película onde se concentra a maior parte dos nutrientes, localizada entre a casca e o grão. Tempo de cocção é maior, né, do arroz integral, porque o farelo age como uma barreira à penetração da água e tem alto teor de fibra. Uma dica do arroz integral é deixar dormir de molho na água, que aí no dia seguinte o cozimento é mais rápido. Arroz arbóreo, que é o arroz do risoto, né? É uma variedade de arroz italiano com grão polido, ele é redondo e branco. No processo de cocção, a sua consistência fica tenra ao dente e é cremosa, né? Parece que ele tem mais amido ali, ele fica mais cremosinho. Pois tem a capacidade de absorver grande quantidade de água, né? E de se desintegrar. Devido às características, é utilizada no preparo do risoto. Arroz vermelho é um tipo de grão integral com coloração vermelha. Além de seus nutrientes, destaca-se a presença de antioxidantes naturais. E se for parcialmente polido, fica rajado e perde um pouco do valor nutritivo. O arroz vermelho também, gente, é mais utilizado por chefes, né? Porque fica um prato diferenciado. Não é muito utilizado no dia a dia, mas existem bastantes pratos. Inclusive, já vi dele na Nativa, para comprar granel dele. Tanto dele quanto o arroz negro. Só que é bem mais caro. Cevada. A cevada é o mais antigo dos cereais cultivados, né? É rica em cálcio, fósforo e potássio. É usado na preparo da cerveja, né? O malte. E pode ser consumida também em mingaus ou como infusões, em substituição ao café. O povo, né? A cultura aí da religião adventista não toma café. Substitui o café por cevada. Centeio. Centeio é um cereal originário da Ásia, contém vitaminas do complexo B, ferro, manganês, zinco, cobre e potássio. Possui pouca quantidade de glúten. Para o preparo de pães é preciso misturar a farinha de trigo, para que o pão não fique duro demais, né? A farinha de centeio ela é obtida pela trituração. Daí essa coloração mais escura e mantém-se os nutrientes, né? É possível conservar os nutrientes. Por isso, gente, aquele pão preto, que o povo fala que é o pão de dieta, pão preto, é geralmente o pão feito com centeio, mas ele não é puro, porque ele não tem o glúten, então ele não dá a liga e não faz o pão ficar fofinho. Então, todo pão de centeio, aquele pão preto, pode ter certeza que colocaram um pouco de trigo, sim, para ter a formação do glúten, para ele ficar aerado ali, mais fofinho, senão ele ficaria muito duro, muito pesado a massa. Ficaria impossível de comer. Aveia. A aveia é rica em fibras, né, beta-glucanas. Ela não passa por beneficiamento. Vitaminas do complexo B, vitamina E, cálcio, ferro, fósforo e proteínas são mantidas. Apresenta sobre forma de flocos ou flocos finos ou farinha de aveia. Ela é utilizada na culinária para fazer pão, biscoito, bolo, mingau, pode ser consumida com frutas, né? E mel, melado, pode ser utilizada com a carne moída para fazer almôndega, para fazer hambúrguer, torta salgada, enfim. A gente pode substituir a farinha de trigo pela farinha de aveia e pode utilizar a aveia em flocos ou em flocos finos em diversas receitas, né? É bem aceita e é barato também.
Milho. Milho consumido cozido, né, na espiga, ou assado, ou em conserva, ou pipoca, ou canjica. Tem o óleo também, né, o óleo de milho, que é rico em ácidos graxos polissaturados. Amido, né, extrai a farinha de milho, a quirera e o fubá. O que é amido de milho, gente? Como que o amido de milho é mais conhecido? Hein, gente? Maisena. Maisena, amido de milho, né? Mas aí também tem o fubá, tem a milharina, o de fazer o cuscuz, né? Esqueci como é que fala de fazer o cuscuz. Ai, não. Flocão, né? É tudo derivado do milho. Tem o mingau infantil também, né? Que é o mucilão de milho. Pode ser também os flocos de milho, que é os sucrilhos, né? Sem açúcar. Pamonha, curau, bolo, pão, pudim, tudo isso não contém glúten. Então, um outro substituto para o celíaco seria também o milho, né? Que é possível a gente fazer uma broa de fubá, se colocar trigo, usa milho em conserva ou milho cozido e o fubá. Às vezes, algumas receitas você pode colocar também o amido, né? A maisena. Então, também é um substituto aí para o celíaco. Amaranto, alguém já ouviu falar do amaranto, gente? Amaranto, ele é originário dos Andes, ele é rico em proteína, cálcio, fósforo e potássio. Ele geralmente é encontrado em flocos e pode ser preparado com frutas, vitaminas, mingau e não contém glúten. Amaranto não é muito conhecido aqui na região, não. O sorgo que eu falei, né, que geralmente ele é utilizado na alimentação de aves e de porcos, né, bovinos, equinos e pequenos animais em menor proporção. A variedade branca é usada por alguns povos da África como arroz. E esses grãos, eles também podem ser utilizados na produção de farinha de panificação, na industrial, né, para originar o álcool, ou palhada como ferragem em cobertura do solo. Ou seja, o sorgo não é tão conhecido por nós, mas ele é muito, muito utilizado na alimentação indireta, né, que nos atinge através da alimentação dos animais. Trigo, né, o mais conhecido. É um dos cereais mais utilizados. É consumido na forma de farinha branca ou integral, farelo, germe ou grão parcialmente processado, né? Que pode ser o quibe, que a gente faz o triguilho, né? Que faz o quibe, ou o triguilho que a gente faz o tabule. Tem um trigo também que muitas pessoas compram e fervem ele para colocar em saladas. Ou seja, o trigo tem uma utilidade imensa e faz parte do nosso dia a dia mesmo. Como que é a moagem, né, desses grãos? Os grãos passam por um processo de trituração, onde são extraídos os vários tipos de farinhas, inclusive as sêmolas e semolinas. Alguém já ouviu falar essa palavra, gente? Sêmola e semolina? Onde que vocês veem esse nome sempre? Vocês nunca perceberam? Macarrão. Macarrão, né? Macarrão. O macarrão de ovo ou o macarrão de sêmola ou semolina, né? Que é o resultado da moagem incompleta desses cereais. Por isso, gente, o macarrão de ovo, ele cozinha mais rápido. Já o macarrão de sêmola ou semolina, ele demora mais tempo a cozinhar. Por quê? Porque é a moagem incompleta desse cereal que vai demorar mais tempo o cozimento. Ele possui essa textura granulada, geralmente grossa, obtida da moagem de grãos duros, sendo a parte nobre do trigo, do milho ou do arroz, que hoje a gente tem, por exemplo, o macarrão de arroz, né? Que é para o celíaco, por exemplo. A semolina... Ih, agora eu não consigo ler. Ah, tá. A semolina, a produção dela, ela fica intermediária entre a sêmola e a farinha. Por isso que ela pode ser também utilizada na fabricação do macarrão. Farinha de trigo. É obtida a partir desta moagem do grão. Quanto maior o grau de extração, mais nutrientes vai ter. Quanto mais refinada é a farinha, menor é o rendimento do grão e menor é o teor de nutrientes. E a adição de ferro e ácido fólico é uma exigência da Anvisa, né, de muitos anos atrás, justamente pelo fato de praticamente toda a população brasileira consumir farinha de trigo em algum momento do dia. Então, foi
obrigatória essa adição aí de ferro e ácido fólico. E a identidade e a qualidade da farinha, né, é o MAA, que é o Ministério que regula aí desde 2005, que é como se fosse o selo, o carimbo do CIF, como se fosse o selo da BIC do café, a gente tem também o da farinha de trigo. Então, nós temos a farinha de trigo integral, né, que é a moagem dos grãos de trigo completo, com 100% de taxa de extração. Aquele triguilho, que é o que a gente faz o quibe, é no mesmo equipamento, porém o grão não é triturado e sim quebrado. Você pode observar que você pega um triguilho, ele é quebradinho. E nós temos a farinha branca, que é a moagem dos grãos sem farelo e sem o germe, que é a mais utilizada. Temos a farinha especial. Vocês já viram quando vai comprar a farinha de trigo especial? Alguém já observou? Que vem escrito farinha de trigo especial? Vocês nunca observaram isso? Hein, gente? Ninguém nunca comprou farinha? Eu acho que eu já vi a especial. Você falou que é o quê mesmo? Então, a especial, ela é própria para fazer bolo e pão, porque ela tem muito glúten. E quanto mais glúten tem na farinha, né, mais elasticidade vai dar para a massa. E quanto maior a elasticidade, mais vai reter ali o gás carbônico, que vai ficar mais fofinho, mais aerado. Então, para fazer pão, geralmente em padarias, só compra farinha especial. Ela é mais branca, ela é mais alvinha. Ela tem baixo teor de mineral e boa porcentagem de glúten, né? É muito branca. Já a farinha de trigo comum, que é essa que geralmente a gente compra em casa, ela já é mais escura. Ela não é branquinha, branquinha igual amido de milho. Ela já é mais escura, ela já é mais amarelada. O processo de fabricação da farinha de trigo admite um pouco de mistura de farelo da casca. Então, ela fica com essa coloração mais amarelada, né? Com maior teor de minerais. Por quê? Porque utilizou o farelo da casca, que tem minerais e vitaminas, né? E aí a gente utiliza mais para fazer pães, bolos em casa. Agora, a farinha especial de padaria é diferente dessa que a gente compra para casa. Ok? Sei. Aí, no caso, para ter esse teor de glúten aumentado, eles têm que adicionar proteína. A mais do que já teria. Não, a diferença é que a farinha especial, ela não é acrescida de farelo da casca. E a comum vai farelo da casca. E isso diferencia a questão do glúten. Porque aí a porcentagem de glúten vai ser maior na especial, porque é só da parte interna do grão. Só pegou ali o internozinho do grão, não aproveitou nada do farelo da casca. Então, a concentração vai ser maior da parte interna ali, do amido puro, basicamente, né? Do grão, do trigo. Já a farinha comum, a mais amarelada, ela é misturada. Por isso que ela é mais nutritiva. Entendi. Entendeu? Entendi. O grau de pureza, na verdade, né, da farinha especial é maior. Uhum. Então, a farinha de trigo, ela tem uma superioridade, né, no desenvolvimento do glúten. O trigo forte ou duro... Ih, alguém mexeu aí. Eu acho que foi eu sem querer. Ela estava falando lá o duro, o grano duro. Você pode observar, tem essas massas de macarrão importadas, que são mais caras, que um pacotinho é quase R$20. Geralmente vem escrito grano duro, né? Que são esses que ficam mais soltinhos, né? Com um sabor diferenciado, que são utilizados mesmo pelos chefes. Mas assim, um bom chefe, na verdade, gente, faz a própria massa, né? Faz a massa fresca. Perguntas, gente? Tem um slide falando do grão duro? Tem o que saiu. Ah, tá. Que eu ia te perguntar, mas eu vou ler primeiro. Quem é de família aí de descendência italiana, né? Que tem as nonas italianas, geralmente faz a massa mesmo, né? Mas é muito trabalho, mas assim, é outro sabor.
Igual o nhoque, né? O nhoque bem feito também é outra coisa. Para quem gosta de massa, né? Como eu. Se eu pudesse, eu comia massa o tempo inteiro. Hã? Quem não gosta, hein? Poucas Mas tem gente que não pessoas. gosta, não. Baiano geralmente gosta muito de farinha, de comida mais seca. Não gosta muito de massa, não, porque geralmente massa vem acompanhada de muito molho, né? Molho de tomate, é uma comida mais molhada. Ô, professora, aqui em Teixeira você encontra onde massa de nhoque pronta? Não sei, não, nunca comprei, não. Tem algumas caseiras, pessoas que vendem, né? Mas eu Eu nunca acho que comprei. no Casa Grande deve ter aquelas marcas. Tem não, já desvirei lá tudo. Talvez no fino do leite, não Vou lá sei. então. Tem essas casas aí que vendem queijos artesanais, não sei. Mas tem que ver no Instagram, o pessoal geralmente faz muita propaganda. Então vamos lá. A farinha de trigo, ela tem o maior desenvolvimento do glúten, né? Por isso que a farinha de trigo, ela fica mais aerada, a massa mais soltinha, né? Mais fofinha. Já o trigo forte ou duro, ele tem um alto teor de glúten, que é utilizada para pão e macarrão. Já a semolina e a sêmola, a parte intermediária entre o envoltório e o centro farinhoso, que é rico em glúten, que é utilizado também para macarrão e para massa de estender, né? Geralmente utilizado em panificadoras. Já o trigo macio ou trigo fraco, ele tem um menor teor de glúten, que é aquele que geralmente a gente compra em casa. Que é a farinha de trigo que a gente compra em casa, geralmente é esse fraco, que ele tem menos glúten. Que a nossa intenção é o quê? Para fazer bolo, a gente não pode desenvolver glúten. Por isso que nenhuma receita manda bater o trigo. Você bate todos os líquidos primeiro e depois você mistura lentamente na mão, com aquele fouet, né? O trigo e depois o fermento. Porque se você bater muito, deixar a batedeira ligada ou o liquidificador ligado com o trigo, você vai formar mais glúten. E aí o seu bolo não vai ficar soltinho, não vai ficar errado, ele vai ficar solado. Né? A gente precisa desenvolver glúten para massa de pão, para massa de pizza, né? Tudo que a gente fica deixando crescer, sovar a massa, que você bate muita massa, puxa muita massa, aí você quer desenvolver glúten. Já para fazer o bolo, para ele ficar leve, aerado, fofinho, você não deve bater o trigo. Se você bate o trigo, você forma glúten. Ok? Sabiam disso? Tem boleira nessa sala, não? Assim, eu gosto de cozinhar um pouco. Cozinho muito assim, não, mas eu gosto de cozinhar. Só que eu pensava assim, quanto mais batia na batedeira, mais fofinho o bolo ficava. Só que, na verdade, eu tô lembrando agora, bater os ingredientes realmente molhados. Como no caso a clara em neve, o próprio ovo mesmo batido, ou então a clara em neve para incorporar na massa. Isso. Fazer a massa bem fofinha. O ideal é você bater a gema com o óleo, a manteiga, o açúcar, o leite, né? Aí depois você mistura a farinha de trigo na mão, aí você mistura a clara com bastante cuidado, clara em neve, e por último o fermento. Se você bater tudo, vai ficar solado seu bolo. Ele não vai ficar fofinho. Então o segredo é aerar a massa com a clara em neve e não formando o glúten do trigo batendo muito. É só misturar mesmo. E outra dica, peneirar a farinha de trigo. Quando você peneira a farinha de trigo, não caia os gruminhos, as pelotinhas, que às vezes, depois que você assa o bolo, tem uns pedacinhos de trigo lá no meio, umas bolinhas de trigo branca. É porque não bateu direito. Porque justamente você não pode ficar batendo. Então, você peneira antes para não formar aquele grumuzinho. Aí vai ficar soltinho o bolo. Podem fazer na quarentena. Também tô ensaiando fazer um bolo, mas não fiz até hoje. Pois é. Então, glúten, né, é a proteína que promove a elasticidade aos produtos derivados do trigo, presentes no trigo, na aveia, na cevada e no centeio, que é gliadina mais glutenina mais a água que vai levar esse complexo elástico. Não sei se vocês conhecem padaria, já visitaram padaria. Toda padaria que você chegar vai ter água gelada, água sendo congelada para fazer pão, porque os padeiros utilizam água gelada para misturar na massa para fazer o pão. Então, essa mistura aí de gliadina, glutenina e a água que vai gerar aquele complexo elástico do pão para sovar bem a massa, que vai proporcionar a liga,
né? Que quanto mais você sova a massa, mais liga você forma e mais gás carbônico você retém para ficar mais, para crescer mais a massa, né? E ficar mais leve. Então, o glúten se desenvolve na massa pela ação de bater, misturar, sovar, que é a elasticidade, né? Massa em espessuras mais finas. Quanto maior o teor de glúten, mais apropriada é a massa para pão, né? E para macarrão. E quem tem doença celíaca não pode consumir o glúten, né? Que quem o celíaco mesmo, se consome o glúten, ele passa mal, ele vai para o hospital. Pode ser até sangue nas fezes. Farinha de milho, né? Que é a farinha de milho fina, conhecida como fubarina. A média, conhecida como fubá, que é aquele que a gente faz o angu, a polenta. A grossa, que é aquela canjiquinha, que mineiro gosta muito, que é canjiquinha com costelinha de porco. E a purificada, que é o amido de milho, maisena, né? Aí a comparação do valor nutricional entre o milho do fubá e o milho do amido. Em calorias, é basicamente a mesma coisa. Porém, o fubá tem muito mais proteína, né? Muito mais lipídio e muito mais fibra. Então, entre usar o fubá, por exemplo, fazer um bolo de fubá ou fazer um bolo com maisena, é melhor você fazer o com fubá, porque ele tem mais proteína, mais lipídio e mais fibra. Ok? Farinha de aveia, empregada principalmente na manufatura de flocos, né? Alguns tipos são pré-cozidos e requerem apenas a adição de leite ou água quente antes de serem consumidos. E quase todo o germe do grão ali na aveia fica retido, preservando aí os nutrientes, né, da aveia. Temos a farinha de centeio também, que é preparado com grão integral, né? E aí, farinha de centeio é aquela que dá origem àquele pão preto, né? Mais escuro, porque ele é utilizado o grão integral, a casca mais escura, por isso que origina uma farinha mais escura. Triticale, que eu falei no início, né? Que é um cereal híbrido artificial de trigo e de centeio. O nome vem da junção de trigo com centeio, tricum secale, aí ficou triticale, e ele é predominantemente utilizado em alimentação animal. Fornece mais proteínas e menos gorduras do que o milho. Os principais produtores são na Alemanha, na França, na Polônia, na Áustria e na China, e são usados combinados com farinha de trigo, né? E pode também ser usado aí na fabricação do talharim, do espaguete, é rico em lisina, metionina e cisteína. Trigo sarraceno, alguém já consumiu trigo sarraceno? Já ouviu falar? Já viu? Já ouvi falar. Pois é, o trigo sarraceno ou mourisco, né? Ou ainda trigo negro, ele não é trigo nem cereal. Ele é da família do ruibarbo e da bardana. Ele é rico em antioxidantes. Ele é nativo da Ásia. Foi o alimento dos japoneses por séculos. E na Rússia é atualmente a maior produtora e consumidora. É servido, vai cozinhar nesse grão. E pode ser feito também panqueca ou mingau. Aqui no Brasil não tem muita adesão, não. Semolina, né? Famosa aí, semolina ou sêmola, resultam da parte intermediária entre o envoltório e o centro do grão de trigo. É rica em glúten. São apropriados para a fabricação de macarrão e de massas. Tem um aspecto mais grosseiro que a farinha normal. E o uso é tradicional na culinária mediterrânea, né? Principalmente italiana. Ô, professora, uma pergunta. No trigo sarraceno falou que ele não é trigo nem cereal. Aí, no caso, ele é? Ele é da família do ruibarbo e da bardana. Isso é o quê? É uma planta, é um outro tipo de planta que não é do trigo. Ele é planta mesmo, ele é cereal mesmo, mas não é trigo. Só tem o nome de trigo. Tá? E ele é rico em proteína. Quinoa, né? Que se popularizou aí nos últimos anos. Quinoa é um alimento dos povos andinos há mais de 10 mil anos. Inclusive, gente, com esse boom da quinoa, ficou muito caro, porque começou a exportar. E como ele é um alimento tradicional dos povos andinos, ficou muito caro para eles consumirem, já que é uma população muito pobre, né? Então, deu assim,
ocasionou uma mudança na alimentação deles de mais de 10 mil anos. Pensa aí. Tem um valor proteico superior ao dos demais cereais, né? Contém 23% de proteína e grande quantidade de vitaminas, tais como B1, B2, B3, B6, vitamina C e vitamina E. Por ser rica em lisina, cistina e metionina, é um ótimo complemento para leguminosas, né? Aí ela se popularizou aí, quibe de quinoa, salada com quinoa, principalmente nas dietas low carb, por ter 23% de proteína. Aí inflacionou o valor da quinoa, né? E os povos andinos aí ficaram na mão, porque eles não conseguiam mais comprar. Porque o país preferia exportar, principalmente para o Brasil. Aí agora eu acredito que já regularizou, porque a febre já passou, né? Inclusive o preço também caiu bastante já da quinoa. Bom, ela é rica em minerais como ferro, 9,5 miligramas em cada 100 gramas, rica em fósforo e rica em cálcio. Tem 286 miligramas de fósforo em cada 100 gramas de quinoa e 102 miligramas de cálcio a cada 100 gramas de quinoa. Pelo alto teor de gorduras, o valor calórico está calculado em 350 calorias, mas ela tem gordura e tem proteína. Então, por isso que ela é bastante utilizada na dieta low carb, né? É possível acrescentar quinoa à alimentação de diversas formas, né? Pode ser na salada, pode ser substituída como se fosse o arroz, né? Pode fazer risoto com a quinoa, sopa, pode fazer mingau com leite, pode colocar no iogurte, pode substituir a farinha de trigo, né? Pode fazer o quibe, enfim, né? A gente pode utilizar a quinoa em muitos momentos aí. É gostosa, mas assim, comparando com o valor do triguilho e dela, ela é mais de 10 vezes mais cara que o triguilho, né? Então, vai depender do bolso para ter esse consumo aí contínuo de quinoa. Nem todo mundo consegue. Então, não é para qualquer paciente que você pode passar quinoa, né? Só para o paciente que já tem o hábito, que já gosta, que já consome. Se não me engano, uma caixinha de quinoa aí é quase R$20. O tempo que eu não compro. Características dos principais componentes, né, de cereais. Amido é a principal componente da farinha, né? O famoso amido aí. Qual é a função do amido? É engrossar, né, e geleficar as preparações durante a cocção, molho branco, né, um pudim. É um engrossante, né, e geleficante. As propriedades físicas do amido. Ele é higroscópico, ele é insolúvel na água e se dispersa no solvente quando agitadas, e é uma solução coloidal. Todo mundo já fez, né, gente? Um mingauzinho de maisena, ou um molho branco ali com trigo, e aí você vai mexendo, cada vez mais que você vai mexendo no fogo, vai virando uma gelatina que vai engrossando o caldo até a textura que a gente quer. Todo mundo já fez isso, né? Sim. Esse é o processo de gelatinização, né? Que ele vai de líquido, ele vai engrossando e vira um creme. Então, a gelatinização é a modificação do amido durante a cocção com líquido, que foi esse contato aí com a água ou com o leite, o que você colocou. Porque o líquido vai dilatar, né, esses grânulos quando a água vai aquecendo, porque se você misturar na água gelada, na água fria, não vai acontecer nada, só vai dissolver. Aí, quando você dissolve na água fria e coloca no fogo, é que vai começar o processo da gelatinização, porque é a água aquecida que vai permitir essa dilatação do grânulo, né? Aí essa membrana que envolve o amido vai ficando permeável com esse aquecimento, né? E o processo completo se dá com a suspensão permanente, translúcido ou transparente, consistente e gelatinoso. Se você coloca água e amido na panela, ele vai virar uma gelatina, que é o que era utilizado antigamente para passar as roupas. Falava engomar as roupas, lembram disso? Há 50 anos atrás, as mulheres engomavam as roupas dos maridos. Aí essa goma era feita justamente de amido com água. Aí passava na roupa e depois passava com ferro bem quente, para ficar engomado, para ficar durinho. Esse processo aí ficava translúcido. Se você coloca no leite, vai ficar branco por causa do leite, né? Porque ele não tem cor de nada, ele é translúcido. Então, a farinha de trigo e o fubá, eles são opacos, né? Devido à presença de outros componentes além do amido.
Aí, se você for usar farinha de trigo, vai ficar branca. Se for usar fubá, vai ficar amarelada. Hein, professora, aqui fala que ele é insolúvel na água. Na água fria. Ah, tá. Aí, quando a água é aquecida, vai dilatar esses grânulos, né? E aí vai se tornar permeável por causa do aquecimento. E vai dilatar e vai abrir aquela membraninha. Só na água fria nada vai acontecer. Sim. Ok? Ok. Então, o que vai afetar aí a propriedade do gel? A temperatura, né? Até 70 graus ele vai ficar um líquido viscoso. Acima de 85 graus ele já vai se tornar um sólido gelatinoso. E 95 graus é o máximo aí da gelatinização, né? Não vai endurecer mais. É no máximo até 95 graus. Quando a gente adiciona açúcar, né? Se torna esse gel transparente e macio. Já o excesso de açúcar, se você estiver fazendo alguma coisa, um pudim, um flan, um anjar, qualquer coisa que você vai colocar ao mesmo tempo o amido e o açúcar, se você colocar muito açúcar, vai acabar que o açúcar vai competir pela água, né? E vai virar um xarope meio viscoso. Porque o açúcar vai fazer essa ligação com a água e a água não vai conseguir penetrar nessa molécula do amido quando estiver quente. Então, não é interessante colocar muito açúcar, né? Já o ácido ele ajuda a hidrolisar o amido, né? E transforma em destrina, que aí o gel fica mais fraco. E preparações com ingredientes... Oi? Preparações com ingredientes ácidos, tipo laranja, por exemplo, é necessário colocar uma maior quantidade de amido, porque o ácido também vai aí transformar em destrina, que vai ficar mais fraco. Então, se a receita pede 1 colher, mas tem ácido, você já pode colocar 2 colheres, por exemplo, de amido. Porque senão você não vai conseguir o resultado que você quer mais grossinho, porque ele vai ficar mais fraco. Então, sempre lembrar, se tiver alguma coisa ácida na receita, coloca um pouco mais de amido, senão você não vai conseguir a textura que você quer. Efeitos da agitação. No processo de cocção, os grãos de amido tornam-se frágeis e podem ser rompidos se houver uma agitação intensa. Tamanho das partículas. Como a gelatinização só se processa à medida em que a água atinge o amido, quanto menor as partículas, menor o tempo, né? Por exemplo, farinha de trigo demora de 2 a 3 minutos para cozinhar. Já a sêmola, que são maiores, né? Demora cerca de 5 minutos. Então, quanto menor a partícula, mais rápido é o cozimento. Destrinização. Destrinização é a hidrólise do amido em aquecimento, né? Que vai romper essas membranas, que melhora a digestão do amido e diminui a sua capacidade de gelatinizar. Farinhas destrinizadas são mais empregadas na dietética infantil por serem de mais fácil digestão. Vocês já ouviram sua mãe falar assim, tem que cozinhar muito bem esse mingau, senão vai dar dor de barriga? Ou ninguém nunca ouviu? Já. É justamente isso aí. Já. Se você não cozinha muito bem por muito tempo, não ocorre essa desalinização completa, né? E pode ficar dificultada a digestão. Então, por isso que as infantis, mucilon, os engrossantes infantis em geral, já vem destrinizada. Porque não precisa de ficar fervendo por muito tempo. Só de misturar ali com o leite quente já tá bom. Ok? Ok. Retrogradação. Alguém já fez aí um flan, um pudim, e no dia seguinte ele soltou água? Ou um molho branco de uma lasanha que você fez no dia antes, no dia seguinte estava cheio de água? Vocês nunca perceberam isso? Já. Eu acho que eu percebo mais assim. Isso acontece com bolo também? Não, Ou não? bolo não. Não. Eu acho que eu percebo mais no. Tipo um purê, arroz, as coisas assim. Não é assim, vamos supor, você vai fazer uma lasanha e você vai fazer o molho branco dessa lasanha e você usou o trigo ou maisena nesse molho branco. E aí ela dormiu na geladeira para você assar no dia seguinte. Aí ela pode ter formação de água. Ou até mesmo um pudim ou flan, alguma sobremesa que foi no fogo com amido, mas depois
você colocou para gelar. Por quê? Retrogradação. É a liberação de parte da água após a gelatinização. Quando ela entra em repouso, a rede de amido que retinha aquela água contrai e expulsa parte da água, né? Aí isso geralmente acontece ou com molho branco ou com pudim em repouso. Então, geralmente isso acontece. Se acontecer, não tem nada de errado. Foi o processo de retrogradação. Cocção, né, dos cereais. O grão integral, igual eu falei, uma dica é deixar de molho, né, remolho prévio, dormir de um molho, que vai fazer com que a cocção seja mais rápida. O grão tratado já tem uma cocção mais fácil. O ato de refogar ali, né, que é o arroz que a gente refoga, por exemplo, a gordura impede a penetração rápida da água e a adesão da superfície de um grão no outro, por isso que fica soltinho. Por isso que o ato de refogar o arroz é para que ele fique soltinho, porque você vai refogar ali com gordura, né, o azeite, ou banha, o óleo, para depois colocar água. Então, como água e óleo não se misturam, esse arroz vai cozinhar, mas não vai empapar. E os grãos, quando eles recebem o excesso de água, né, ou ficam cozinhando por muito tempo, ele vai virar papa. A gente pode utilizar também o calor seco, né, que pode ser o milho assado ou a pipoca. Na indústria, né, pode ser usado o calor seco mais a trituração e esmagamento dos grãos por cilindros aquecidos, que são cereais pré-cozidos, que são aqueles de criança mesmo. O mucilon, os engrossantes no geral, eles já são pré-cozidos. Só você aquecer o leite ali e já pode consumir, que não vai fazer mal. Porque ele passou por esse processo aí na indústria já. Aqui estão os exemplos, né, de preparação. Milho, arroz, farinha de trigo. Armazenamento, né? Muito fácil o armazenamento, ele deve ser armazenado em local seco e arejado, sem contato com a luz solar, em estrados livres de insetos e roedores. Geralmente eles ficam em sacos, né? Amarrados, costurados. Massa, quem aí é boleiro ou pãozeiro sabe, né? Os elementos que são primordiais aí para o crescimento da massa. A gente tem que reter o ar na massa, né? O ar retido na massa, quando ele sofre o aquecimento, ele dilata e provoca o crescimento da massa. O vapor também, né, que com o aquecimento vai expandir, provoca o crescimento da massa. E o fermento químico ou o fermento biológico, que vai liberar o gás carbônico, que vai expandir e vai provocar o crescimento da massa. Então, nós temos esses 3 cenários aí para que a massa cresça. Geralmente, você sova a massa e acrescenta o fermento e deixa descansando para que ocorra aí esse crescimento da massa, depois você vai assar que ele vai terminar de crescer no forno, por causa do calor. Certo? Certo. Então, elementos de crescimento da massa, né? O fermento biológico, que é o fungo, Saccharomyces cerevisiae, em presença de açúcar e água e calor, né? Até 30 graus, que ele começa a produzir e liberar o gás carbônico. Então, gente, todo pão, toda massa que a gente for fazer tem que colocar açúcar, né? Você pega a água, coloca açúcar e coloca o fungo, o fermento. Mistura e depois você mistura essa mistura na sua massa. Porque sem o açúcar não vai ativar aí a fermentação. Por isso que, por mais que seja uma receita salgada, vai ter açúcar. Aí depois disso você vai deixar sua massa descansando, né? Até ela dobrar de volume, para aí sim você porcionar, fazer o formato que você quer para colocar para assar. Já o fermento químico, né? Que é o que a gente utiliza geralmente em bolo e torta, sais ácidos mais bicarbonato de cálcio, que é só misturar e pôr para assar, não precisa de esperar. Aí vai falar, né, das gordices, né, as variedades que a gente tem de pão, de biscoito, né, que é pão francês, pão italiano, pão salvado, pão americano, pão de sanduíche, pão de baguete, pão preto, esses pães, eles estão armazenados em local fresco e arejado, né, menos o pão francês, por até 5 dias, embrulhados em sacos plásticos, torradas, croutons, farinha de rosca,
Massas. De acordo com a RDC 263, de 22 de setembro de 2005, né, da Anvisa, regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos, né? Massas alimentícias, que são os produtos obtidos da farinha de trigo e de outras espécies do gênero, ou derivados do trigo duro, ou derivados de outros cereais, leguminosas e raízes ou tubérculos, resultantes do processo de empasto e amassamento mecânico sem fermentação. Isso é a denominação de massa alimentícia, de acordo com a Anvisa. Essas massas alimentícias podem ser adicionadas a outros ingredientes, acompanhadas de complementos isolados ou misturados à massa, desde que não descaracterizem o produto. Os produtos podem ser apresentados secos, frescos, pré-cozidos, instantâneos ou prontos para consumo em diferentes formatos e recheios. Massa. Farinha de trigo dura mais ovos. Tem muito glúten, né? Tem que ser bem sovada. E pode ser seca ou fresca, né? No supermercado a gente encontra das duas, tanto a massa seca quanto a massa fresca. Macarrão. O uso é diversificado, né? Pode ser sopa, pode ser macarronada. Vai depender, né, da marca do macarrão. Geralmente na embalagem do macarrão vai estar escrito quantos minutos, né? Que é o tempo médio de cocção. Alguns são 8, alguns são 10, alguns são 12. Vai variar também o tamanho, né? Quando é menorzinho esse macarrão, ele cozinha mais rápido. Aí aqui temos vários tipos, né? Fettuccine, espaguete, parafuso, fusilli, penne. São os mais utilizados. Tem também os que a gente pode rechear, né? Tem o cannelloni, rigatoni, lasanha, ravioli, capelete. Tem outras variedades, né? Bolos, né? Podemos fazer tanto bolos doces quanto salgados, mistura de farinha, fermento, ovo, gordura e líquido, né? Seja o líquido de alguma fruta, ou água, ou leite. A consistência pode ser leve ou pesada. Quanto maior a quantidade de ar, mais leve vai ser a massa, mais aerada, mais fofinha, né? E a massa mais pesada que tem maior teor de gordura. Tipo o bolo de aipim mesmo, ele fica mais pesado, porque o aipim geralmente vai também coco, que tem gordura. Aí faz ficar aquele bolo mais pesado. Então, geralmente... Professora, eu tenho uma pergunta. É sobre o bolo de cenoura. Porque tem gente que fala assim, é solar ou embatumar, né? Tem gente que fala embatumar. Por que que ele acontece tanto isso, sendo que é um bolo que a gente põe a gordura, assim, gordura, digamos assim, normal, como você colocaria em outro bolo. E mesmo assim ele fica tão pesado. Acontece? Pesado Não, aí é porque você coloca muita cenoura. Uma receita básica de bolo de cenoura é no máximo 2 cenouras médias. Quanto mais cenoura você coloca, mais pesado ele fica. Não é a gordura, é a cenoura. E se você bater o trigo junto, você tem que bater o liquidificador, o ovo, o óleo e a cenoura e o açúcar. Aí você vai virar numa vasilha e acrescentar a farinha de trigo, misturar pouquíssimo, acrescentar o fermento para passar. Aí ele vai ficar soltinho, fofinho. Agora, se você deixar batendo a farinha de trigo junto lá no liquidificador, aí vai ficar a massa pesada. E se você coloca mais que 2 cenouras, também vai ficar pesado. Então, são as duas coisas. Muita cenoura e bater muito trigo. Entendi. Entendeu? Pode fazer o teste aí. Diminui a cenoura e não bata o trigo. Misture com a mão só o trigo. Com aquele fouet. Pronto. Acabamos. Agora são só as gordices, ó. Massa leve, massa úmida, massa pastelão, massa dura, massa quebradiça, brisée, massa arenosa, sablé, massa podre, massa folhada, massas para pizza, massas de pães, vários tipos de pães, né? E aqui uma per capita. Geralmente que a gente utiliza a quantidade de macarrão per capita. Certo? Perguntas? Eu acho que o pessoal ligou a aula e saiu. Eu acho que o
Só ligou a aula e saiu. Também tô achando. Professora, você manja das dicas, viu? Quando voltar às Rapaz. aulas, eu quero bolos e pães. Não, sei que vai fazer pra gente. Ô, professora, a Dani não sabe cozinhar, ela é mentirosa, viu? Ah, Só tem Olha que miojo na casa mentira. dela. Nenhum bolo É tudo a mãe dela Só que que eu faz. nunca fiz bolo de cenoura justamente porque minha mãe sempre faz e sempre sola e ela É só sabe sua mãe que cozinhar. cozinha. É difícil um bolo de cenoura. Aí eu tenho medo de fazer e solar. pergunta para ela quantas cenouras ela está usando e se ela está batendo o trigo no liquidificador. Provavelmente é isso. ela bate tudo junto. Pois é. Provavelmente é isso. Faz o teste aí, depois me fala. Se ficar bom, leva para a sala. Tá bom. Pegou as Pergunta, dicas, Jamile? gente. Nossa, eu tô besta. Tanto de coisa que... Um